Olá, queridos do Sem Filtro. Estamos aqui novamente para mais um encontro semanal, nesse programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, no canal 33 da TV Atualidade ou então através do YouTube, programa Sem Filtro, TV Atualidade. Então, a partir das 20 horas, a gente tem esse encontro sempre marcado e muito esperado por todos nós. E, como a gente sabe também, sempre com alguém para bater um papo gostoso conosco, para podermos conversar e levar até vocês um pouco de leveza também. Porque as pessoas que vêm conversar conosco, normalmente são pessoas de uma vida pública já bem conhecida, mas aqui a gente conversa sobre a vida, sobre questões, né? Somos todos seres humanos com as mesmas aflições, os mesmos anseios, os mesmos medos. E é sobre esse lado, né, a outra faceta, digamos assim, do profissional também que a gente usa o Sem Filtro. E a pessoa que vamos conversar hoje já esteve conosco há tempos atrás, né? E hoje nos deu o prazer de poder achar um espacinho na sua agenda para estar aqui conosco, onde nós vamos falar sobre educação, mas também sobre a vida, sobre os rumos que estamos tomando, sobre o ano que está findando, sobre as realizações que tivemos, sobre os sonhos que temos. E o nosso programa, então, hoje nos traz a nossa querida Luana, secretária de Educação, que está aqui conosco. E muito bom, Luana, te ter aqui. E hoje a gente vai poder conversar, talvez até um pouco mais, sobre a Prof. Luana, né? Que tem aí já uma trajetória, uma história no nosso município e está à frente dessa pasta tão importante que é a educação, que muitas vezes, eu posso dizer porque sou professora e já estive ligada, né, a esse belíssimo campo da educação, árduo, né, belíssimo e árduo campo da educação, onde nem sempre as águas são tranquilas, né? A gente passa, às vezes, por situações bem difíceis, porque lidamos com outros seres humanos, tanto dentro das escolas como entre os próprios colegas. Então, Luana, muito obrigada mais uma vez. A gente espera que tu te sinta bem à vontade e que tu possa hoje aproveitar também, abrir teu coração aqui conosco e vamos falar sobre educação, a educação contemporânea e como nós, educadores, vislumbramos o futuro, né? Porque a gente, hoje ainda conversávamos antes da gravação do programa, a velocidade que o tempo está passando, e me dei conta que estamos já no Natal, quando observei nas lojas já as vitrines, algumas casas já com decoração de Natal. O tempo passa muito rápido, né, Luana? Boa noite ao público da TV Atualidade, é um prazer estar novamente aqui no programa Sem Filtro, depois de um ano, acredito, né, que quando eu vim eu estava no período de transição, né? Exatamente, um ano transcorrido e aí realmente cai a ficha, né, de o quanto a gente tem essa impressão de que o tempo voou, né, Denise, e estou aqui, né, para responder para ti os teus questionamentos, para a gente bater esse papo, fazer um balanço desse ano, né? E fazer já aí projetar, né, o que a gente pensa para o próximo ano. É isso aí. Luana, voltando no tempo, porque em um ano, se em um dia as coisas acontecem muito rapidamente, em um ano nem se fala. Se hoje nós pudéssemos traçar um paralelo, assim, a Luana que começou um trabalho e a Luana agora já com um tempo decorrido. Que mudanças tu conseguiste perceber nesse sistema educacional e como foi de lá para cá navegar nessas águas? Nem sempre tranquilas, mas que fluem, porque nós temos aí uma rede toda, nós temos aí uma rede articulada com o Estado, com a Federação, que temos programas a cumprir, coisas que acontecem, e nem sempre a nossa realidade municipal ela está apta a seguir conforme, né, todas essas demandas. Mas como é que foi de lá para cá, esse um ano? Sim, foram 10 meses já, né? E
eu vejo que muitas coisas aconteceram, muitas coisas boas, coisas nem tão boas, mas a gente sempre trabalha pelo melhor para ver o senso coletivo, né, se concretizando. Esse é o meu grande propósito dentro da educação, atender bem a todos os alunos, a todos os professores, não ter mais, né, privilégios. Então, esse era um dos grandes propósitos. Nós entramos numa nova gestão, com um novo prefeito, e tivemos grandes desafios. Dentro da educação, nós pegamos, né, o calendário do SAEB, que inclusive estamos na semana de mobilização para que essa avaliação tenha um resultado mais positivo para as nossas escolas, para o nosso município. E outras mudanças também, né, que a gente acabou pegando, e sempre tem essa articulação de tu fazer o teu planejamento pensando também no Estado, né, pensando a nível federal. Tem uma infinidade de normativas que nós temos que nos adequar, tem a burocracia, e isso, para mim, era um pouco desconhecido, a parte burocrática, né? Porque na escola a gente estava acostumado a resolver tudo do dia para a noite, a gente tinha as ideias e muitas vezes a gente ia buscando lá uma doação, ajuda da comunidade, a parceria de uma empresa, e dentro da secretaria a gente precisa ter a paciência, né, a compreensão de que existe um trâmite burocrático. Essa, acho que talvez tenha sido o maior desafio. É o maior desafio, e eu, aos poucos, né, estou conseguindo me acostumar com isso, e muitas vezes os colegas não entendem, né? A gente, para contratar, né, profissionais, a gente elabora um processo seletivo. As coisas às vezes acontecem do dia para a noite, a gente precisa correr atrás, então não é sempre que a gente consegue fazer uma compra por dispensa de licitação, tem que ter todo um outro trâmite, né, um outro caminho que muitas vezes leva dias. Mas nós temos tentado fazer, né, o nosso melhor. A minha equipe, só tenho gratidão, né, por elas. São muitos desafios, acredito que os eventos também foram um ponto bastante positivo, que toda a minha equipe ela está lá, porque o prefeito nos deu autonomia, né, para que eu pudesse escolher essa equipe, foi escolhida a dedo. Então, são pessoas em quem eu confio, pessoas que mesmo na diversidade de ideias, a gente tem um propósito comum, e as coisas acontecem por isso. Muitas vezes, assim, eu venho com a ideia, né, e parece que elas adivinharam, e elas mesmas dizem, não, já está pronto. Então, é uma sintonia maravilhosa. Isso dá tranquilidade, né, pra gente nesse contexto que tu estava falando até pouco. Exatamente, tem uma confiança, né? A gente trabalha junto, os setores, as coisas funcionam, porque todo o pessoal ali é bem esforçado mesmo, e a gente trabalha para que as coisas aconteçam. Que nem eu disse, não vamos agradar a todos, às vezes alguma coisa foge do planejado, mas isso é normal, né? Nós lidamos ali com professores, são quase 300 profissionais, então é uma pluralidade de pensamentos distintos muitas vezes, e a gente, com diálogo, né, vai tentando conversar e tentando fazer o certo. Dentro da minha atividade profissional, a gente tem muitos contatos com as diferentes secretarias do governo, né? Porque eu sou funcionária da Emater, e a Emater, ela perpassa por o trabalho dela social, especificamente, passa por várias secretarias. Então, eu me sinto bem à vontade para conversar com a Luana, e gostaria de dar um testemunho, assim, de quando a gente entra na Secretaria da Educação, que vocês conseguiram manter numa esfera tão maior do que a realidade de uma escola, um sentimento e um espírito de coleguismo, eu me sinto entrando numa escola, né? É esse sentimento que a gente tem, né? Com as pessoas num sorriso no rosto, o acolhimento. E, claro, isso deve ser em todas as secretarias, mas por que eu ressalto isso? Porque nós, como educadores, quando a gente está na escola, e quando a gente é professor, e eu sou professora, minha formação é essa, não são todos os dias que a gente sai da sala de aula com aquela sensação, minha aula hoje
foi 10, né? Foi maravilhosa. Por quê? Porque a gente é o reflexo do que a gente está vivenciando, das nossas experiências, da nossa condição física, psicológica, enfim. E por ser um ambiente tenso, porque as secretarias elas têm muitas coisas para se envolver, a gente não tem essa percepção que pode até estar tenso por alguma dificuldade, mas tem um acolhimento muito importante, que eu acho não, tenho certeza, é esse diálogo que tu fala, assim, que é importante. E enquanto houver esse diálogo, eu, sinceramente, eu não acredito que a gente não consiga vencer as coisas se a gente não tiver o diálogo, né? Tendo o diálogo, se consegue isso. O que não dá é para a gente não ter essa possibilidade de diálogo, né? E o fato de tu ser uma professora que ontem, entre aspas, estava na sala de aula e hoje está no comando da rede, é muito importante. Porque é uma visão que não é política apenas, embora o teu contexto agora seja político em torno da filosofia do governo. Mas tu és uma professora, né? E isso transparece nas ações. E isso acho que deixa a gente mais segura, mais tranquila e com coragem para enfrentar os desafios que não são pequenos, né? O quadro, quando a gente está na escola, a gente sabe que não é fácil montar um quadro, né? Imagina de uma rede, porque tu tem que aliar as necessidades primeiro da escola e procurar atrelar o professor dentro do que lhe fique confortável também, mas nunca é o inverso, né? O professor primeiro e a escola segundo. Então, isso não é uma tarefa muito fácil. O pedagógico deve suar autopect, como se diz, para fazer isso. É, bastante. Às vezes fala mais alto do que o técnico, né? Então, é bem difícil de conciliar que tenha toda essa articulação, né, de organizar a vida funcional do professor. Tem professores que são extremamente capacitados, muitas vezes eles não estão sendo bem aproveitados, né? E muitas vezes é difícil para que eles consigam entender uma mudança, né? Aceitar um novo desafio dentro da sua carreira. Quando me ofereceram a educação infantil, porque eu fiz licenciatura em letras e trabalhei com ensino médio um tempo, depois dentro do município sempre tive lá no início, né, os anos finais, e em 2012, 2013, quando me ofereceram a educação infantil, né, eu me assustei no início, me assustei bastante no início, mas também me calcei no magistério que eu tenho, né, e aí eu pensei, bom, alguma coisa eu vou saber, né, não é possível ter estudado lá os 3 anos e mais o estágio do magistério e não servir, vou aceitar esse desafio. E aí ali eu me apaixonei, e graças a Deus tenho credibilidade, foram 6 turmas, 6 anos de educação infantil, todas as turmas a gente teve um bom resultado, né? Os pais viam com uma boa aceitação o meu trabalho, os alunos, o vínculo que a gente cria. Hoje eu já tenho alunos que estão se formando, né? Tem uma aluna que inclusive até foi minha estagiária, hoje trabalha comigo, né, na secretaria, e esses vínculos eles ficam porque deu certo, né? Aquela semente lá foi plantada, foi um desafio, e se eu tivesse virado as costas, talvez muitas coisas eu não teria aprendido, né, não teria ensinado. E até aprendido a ter o respeito, né? Exato. Porque a gente se assusta com essa novidade e a primeira coisa que a gente pensa, até pela responsabilidade que a gente tem, será que eu vou dar conta? A mudança, né, de olhar, ela é bem dolorida às vezes, mas eu acredito que quando o profissional se dispõe, quando ele tira um pouco a trava dos olhos e ele acredita na capacidade dele, as coisas dão certo. E nós trabalhamos nesse sentido, né, de que a rede consiga ter um resultado bom, porque se nós formos olhar os números, eu tinha visão lá da minha escola, né, da escola Nicásio Machado, que lá em 2023 o IDEB foi um dos melhores nos anos iniciais, né, do município. E
olhando agora o panorama geral, a gente vê que as coisas não estavam indo bem. Então, se não estavam indo bem e a gente tem a chance de mudar, né? Nesse primeiro ano já tivemos algumas mudanças, tivemos a aquisição de um sistema de ensino que lá no início do ano foi criticado, né? Alguns saíram dizendo, comprando os livros vai faltar salário para o professor, sendo que são recursos até diferentes, né? O recurso do Fundeb não foi utilizado para comprar o sistema de ensino da FTD. Então, eu tenho muito orgulho de ter sido uma secretária que eu acho que mais deu livros, né, para as crianças, incentivei muito a leitura, e esse sistema ele foi uma aquisição muito bem planejada, e eu acredito que foi exitosa, porque agora nós estamos já houve aí... um feedback junto com os professores sobre isso. Hoje os professores até o 5º ano que utilizam, né, do ensino fundamental de 1º ao 5º ano, utilizam e sempre é um retorno bastante positivo, tanto dos alunos também, das famílias. Os simulados, né, é uma coisa que a gente consegue medir ali, ter uma previsão de como vai ser depois a prova externa. Ele é gradativo, a implantação ano a ano? Isso, no início do ano nós até adquirimos até o 9º ano, mas... como a recomposição a gente preferiu focar na recomposição das aprendizagens dos anos finais, porque é onde o nosso IDEB está mais baixo. Então, nós paramos, né, com a apostila, porque ela já vem nivelada, né? Então, nós decidimos que dar essa liberdade para que o professor pudesse conseguir retornar ali, né, algumas habilidades que escaparam, e então fazer esse trabalho mais voltado mesmo para recompor aquelas lacunas, né, aquelas aprendizagens. E aí mantivemos até o 5º ano. E no ano que vem começa gradualmente para os anos finais. Vamos adquirir para o 6º ano, depois para o 7º, até que a gente consiga chegar lá no 9º ano todo fundamental apostilado. Que o retorno é bem positivo, a FTD é muito parceira, eles nos orientam nas nossas formações, né, as representantes que atendem aqui o nosso município são extremamente capacitadas, temos um retorno bem positivo, mesmo bastante elogios por parte dos professores. E a FTD, por si só, o nome já recomenda, porque há quantos anos, né? Sim, com certeza. Tem o know-how, né? Que tem, né? Então é bacana. Do mesmo grupo marista, da PUC também, então de toda a região carbonífera, acho que só nós temos, né, com a FTD. Se eu não me engano, tem outro município, acho que General Câmara tem, mas daí uma outra editora, né, não é a FTD, mas nós estamos muito satisfeitos, né, acredito que as famílias também, os professores também estão fazendo bom uso, e aí, voltando, né, então se as coisas não estavam bem, que a gente tem ali um IDEB mediano, abaixo do mediano, quando se fala, isso a nível federal, quando se fala a nível estadual, daí a coisa está muito pior, né, dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, Butiá hoje ocupa em nível educacional a posição de 419. Então é muito ruim, né? E a gente quer subir nesse índice, quer melhorar, porque isso influi até nos recursos, né, financeiros para a educação. E esse ano a gente investiu, então, no pedagógico, né, demos o suporte de formações, de apostilas para que os professores pudessem trabalhar. E tendo o retorno financeiro, a gente vai investir na manutenção e na infraestrutura, que a gente sabe que é também o que falta. Mas aquele empurrãozinho no pedagógico, eu acredito que a gente já conseguiu fazer, e o professor dá um show, né? Tendo esse suporte, essas ideias que a FTD traz, eu acredito que o trabalho, todas as escolas assim que a gente visita, é só retorno positivo. Que coisa boa. E vocês acreditam que nós vamos ter que encerrar esse bloco? Passa muito rápido, mas a gente vai seguir falando nos próximos blocos a respeito da secretária Luana, do trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Educação e também sobre os eventos, Feira do Livro que aconteceu e foi muito bacana. Então fica conosco que a gente já retorna.
Estamos de volta, muito felizes hoje conversando com a Luana e podendo falar sobre educação, que sempre, né, permeia todas as temáticas, Luana. A gente conversa com as pessoas aqui, volta e meia as pessoas. É a escola, é a educação. Não é clichê, acaba sendo sempre assim, né? Então, sempre que falarmos sobre educação, é sempre necessário. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o evento que nós tivemos há algum tempo atrás. Eu já estou numa fase que a minha memória não me ajuda muito, mas eu gostaria que tu falasse sobre a Feira do Livro, que deu um movimento bem importante na cidade. Foi um evento bonito, que movimentou as escolas, a criançada, e não só a criançada também, teve, a comunidade prestigiou. E nós tivemos também a presença do Gradim, que esteve conosco dias atrás, que já deu a visão dele a respeito do evento e se sentido muito honrado, né, por ter podido apresentar uma obra que relata em forma de ficção, relata um pouco da nossa história aqui como município. Mas como é que foi pensada inicialmente essa feira, que eu imagino que surpreendeu positivamente, né, pelos resultados? Sim, lá no início do ano nós já tínhamos esse pensamento de colocar alguma coisa diferente na Semana do Município, já que nós tínhamos recursos escassos, talvez não tivéssemos shows, né? Graças a Deus tivemos, com a cultura, com o secretário Felipe, que buscou isso, e pensamos, né, que tal fazer a Feira do Livro integrada à Semana do Município. E aí o nosso prefeito Jefferson aceitou a ideia e foi ele quem nos indicou, né, o nome do Gradim. Eu não conhecia, né, o nosso patrono, e vendo o resultado de tudo isso, eu creio que foi muito assertivo, né, fazer esse convite para o Gradim, porque tanto o tema do livro quanto a pessoa do Gradim, uma pessoa muito generosa em compartilhar, ele esteve disponível todos os dias, né, do início ao fim. Isso me chamou a atenção, muito né? Presente, o muito orgulho presente que ele teve, né, a satisfação, porque a gente sabe que daqui a pouco ele poderia não ter essa disponibilidade, né? E a gente percebia que ele estava se sentindo muito orgulhoso de estar ali. Que legal, ele foi uma presença muito significativa mesmo, e a obra que veio exatamente com toda aquela ideia de resgate da identidade cultural, da história de Butiá, das nossas memórias, né, que já vinha desde ali do 7 de setembro, que foi tema do desfile, e a obra casou perfeitamente, então, com toda essa construção que nós vínhamos propondo. Onde os lírios floresciam, então foi um sucesso o lançamento do livro. Nós conseguimos ser bastante felizes em adequar toda a infraestrutura da praça, porque no 7 de setembro, uma das reclamações, foi um evento bom, né, mas uma das reclamações foi em relação à infraestrutura, né, porque o público se concentrou, os participantes se concentraram ali na praça e nós não tínhamos, né, organizado da forma que precisava para a quantidade de pessoas que estariam ali. A gente, graças a Deus, teve um público enorme, né, no 7 de setembro. Sim, até porque fazia tempo que foi muita gente. Foi uma reativação, né? As escolas chamaram toda a comunidade, foi muito bonito. E aí, né, então, o que nós fizemos? Nós colocamos fraldário no banheiro, colocamos o bebedouro de água geladinha, contratamos, né, os banheiros químicos, toda a questão do palco ali também, para que os convidados, né, o QG do escritor, o estande do escritor, tudo estivesse confortável para tanto esses convidados quanto o público desfrutar. Pensamos também nos dias que já, né, a previsão era de sol, então a gente contratou toda aquela estrutura coberta, foi bem pensado mesmo para que as pessoas aproveitassem, se sentissem felizes em estar ali. E colocar a Feira do Livro no início, né, quando apresentamos a programação, teve algumas críticas de pessoas que esperavam, acho que acostumados a ter apenas shows, né, aquela visão de cultura, de aniversário do município, como se restringir apenas a só shows. Lazer, né?
Então, teve esse estranhamento por parte de algumas pessoas, mas depois a gente foi explicando, as escolas super empolgadas, as famílias também, o show do Mágico foi também um destaque à parte, porque foi muito bacana, né? O transporte funcionou muito bem, foram mais de 700 alunos por dia transportados. O tempo colaborou. O piquenique foi lindo, né? Os gramados da praça todos limpinhos, esperando ali para atender o berçário maternal. Todas as coordenadoras se empenharam muito, né, para poder ofertar um evento que realmente fosse, né, uma oferta ali de contato com o livro, com a leitura e também com a cultura, né, e tudo isso que a gente já vinha oferecendo de resgatar aí a nossa identidade cultural mesmo do município. Já estão pensando então na próxima feira? Isso, estamos pensando na próxima, né? Talvez, como também para a festa do município ano que vem, uma das cobranças a gente quer ter realmente uma festa do butiá, com produtos, né, coloniais, produtos artesanais, e queremos ter soberanas, né? Então a gente quer ter voltado mais realmente para aniversário. Não sabemos ainda se nesse primeiro ano, então, foi o start da feira. Talvez ela se desvincule da Semana do Município no próximo ano, até porque esse segundo semestre ficou recheado de muitas atividades. Então, para não sobrecarregar tanto as escolas, talvez a gente puxe ela para o primeiro semestre. Mas aí nós vamos ver, né? Talvez abril, que já é o mês do livro, né? Vamos pensar e vamos organizar, mas com certeza vamos trabalhar para que seja mais um sucesso. Bacana. Essa questão, né, do resgate, nem podemos dizer resgate, porque a gente não teve, pelo menos que eu lembre, uma proposta mais focada na exploração, no sentido de valorização e aproveitamento do fruto do butiá, né? Ainda em termos de política pública, de todos focarmos para isso. E quando a gente viaja, e as pessoas perguntam de onde nós somos, eu sou do butiá. Eles imaginam que aqui tem butiá a varrer, né? E na verdade não é, mas pode vir a ser, né? Só que isso é uma conquista de toda a população também. A gente vê muitos butiazeiros desprezados, né? As frutas caindo, sem aproveitamento. Então também tem muito vai ter que ter uma mobilização assim bem geralzona, né? Das pessoas se conscientizarem disso, né? É uma construção, a gente vai avançando aos poucos, né? E o cuidado, assim, com a própria fruta, né? Tudo parte, eu vejo, da educação. No momento em que tu trabalha buscando aí essa construção da identidade, da valorização da nossa história, daqui a pouco a gente vai, né, ter o cultivo eu tenho pé de butiá na minha casa, né, daqueles que é do docinho? Do docinho, aquele graúdo, que é uma delícia. Então, é o pensamento que a gente vai mudando aos poucos, né? E outra coisa, a vantagem que ele pode ser congelado, né, para poder ser, então, a questão é juntar matéria-prima, né, valorizar a matéria-prima. Eu acho bem interessante essa ideia e torço para que isso aconteça. E no momento em que as pessoas comprarem a ideia no sentido de entenderem que a gente precisa ter essa identidade, né, Luana? É importante para nós isso, até para os alunos também entenderem, porque o nosso município teve origem num pé de butiá. Isso é conhecer a história, valorizar, né, e depois ir resgatando aos poucos, né, cultivar no sentido literal, né, também a questão do butiazeiro, que eu acho que é o retrato, né, da nosso município. E o butiazeiro, ele é forte, né, ele não requer muitas... o manejo dele é tranquilo, então é fácil da gente conseguir implantar aqui, né, ele é resistente, é uma planta que não requer maiores cuidados, e eu torço e vai se criar, com certeza. Luana, falando um pouquinho ainda sobre a Feira do Livro, nós temos em Butiá mais autores por aí, né?
espalhados por aí. Temos. Inclusive, eu descobri autores que eu nem imaginava, né? Nós fizemos uma prévia à feira, que foi na segunda-feira, o café com os convidados do patrono. E ali nós buscamos, então, escritores daqui, da região, né? Recebemos escritores de Arroio dos Ratos, de Minas do Leão, alguns que nós convidamos, né, daqui do município também, que nos surpreenderam, assim, que apareceram porque viram a divulgação e se apresentaram, né? Um deles é o escritor Sérgio da Silva, que é um poeta, hoje ele mora em Campo Bom, e ele disse que o primeiro livro dele, ele escreveu aos 16 anos aqui em Butiá. Ele residia aqui. Ele era morador daqui. Exatamente, ele residia aqui. Aí Como é que vocês chegaram até ele? A filha dele me chamou, viu a divulgação, né? E me chamou e disse, meu pai morava em Butiá, como é que tá a questão da Feira do Livro, né? Já estava tudo alinhado. A sorte que tinha esse evento, que daí a gente conseguiu encaixar ele, né? E foi assim do dia para a noite. E aí ele veio, ficou muito feliz, né, de ter participado. É uma pessoa que certamente o ano que vem estará conosco. Ano que vem a gente quer focar um pouco mais também em poesia, que eu acho que é muito lindo, né? Depois que tu aprende a sentir a poesia, né? Então a gente quer usar mais poemas o ano que vem também. E quem de nós, né, Luana, porque ainda mais a gente que foi para a área de letras, a gente tem as nossas fases, né, de nos acharmos escritores, escritoras, né, de produzir os nossos textos. Todo mundo eu tem acho esse muito start, lindo. assim. Eu acho muito lindo quem escreve poesia. Eu me arriscava assim a escrever crônicas, né? Eu gosto mais dessa coisa assim do dia a dia, da rotina. Para poemas nunca me arrisquei, assim, só coisas da infância, né? E quando tinha gincana na escola, eu que elaborava as musiquinhas. Então, mas eu admiro muito quem consegue, a Lelete mesmo, né? Nossa, uma poeta que eu já disse para ela que o ano que vem ela tem que lançar um livro também. Ela tem produções lá na Sergs, né? Que ela teve já mais de uma... E ela teve participação até na Feira do Livro, lá em Porto Alegre também, né? Prata da casa viu? também. Já estamos te deixando convite, Lelete. Não pensa que vai escapar dessa aí, não. Tem muita gente dentro das próprias escolas, né? Sim. Falando assim em pegar mais esse viés do gênero lírico e aproveitar a poesia. A gente pode resgatar os poemas em ônibus, né? Eu acho que já teve alguma coisa aqui no município. Eu acho muito bacana. E aí a gente aproveita, né? Temos com certeza ótimos escritores nas nossas escolas também que estão por aí adormecidos. Eu achei essa analogia onde os lírios florescem, eu achei muito bacana, né? E poético também, apesar de não ser a tônica do livro, mas esse poder, né, que a pessoa tem, quem escreve, de poder transmitir com as palavras todo um sentimento coletivo ao ponto da pessoa que lê se sentir tão tocada. Isso é maravilhoso, É muito lindo. E o Gradinha, ele captou muito bem, né? Soube transmitir, soube envolver, e foi tão lindo o resultado das escolas, que mesmo sendo uma obra única, cada escola apresentou a sua versão. Sim, isso que eu ia te perguntar. E foi muito emocionante, cada um com seu olhar. As escolas trabalharam a questão do livro. Isso, os anos finais, a produção final, né, ali para a culminância do trabalho, que seria daí apresentado na feira, era trazer, né, a sua releitura da obra, ou a versão, né, o que eles entenderam, que eles querem mostrar a partir da leitura da obra. E cada escola mostrou, né? Eu acredito que o Gradinho se emocionou muito ao ver. Sim, ele comentou, inclusive, no programa aqui, que como destaque essa releitura que as escolas fizeram. Teve música, teve teatro, teve dança, teve pintura. Olha, foi lindo, lindo mesmo. E isso é a prova
de como temos material humano aí importante desabrochando, né? Butiá tem um potencial gigante na questão da cultura. E a escola sendo promotora disso aí. Então... Exatamente, as escolas, eu fico muito feliz assim, de ver, né, que quando pessoas que nem o nosso patrono se dispõem a levar para as escolas isso. Ele doou os 80 livros, né? Então as escolas receberam esses livros para que pudessem fazer as leituras e trabalhar e planejar o que ia ser apresentado. Então, que bom que tem pessoas eu admiro muito pessoas que se dispõem a estar na escola, né? E eu, com certeza, depois que me aposentar, eu quero fazer um trabalho voluntário em alguma escola, seja uma hora do conto, alguma coisa, né? Tem que fazer. Então, é porque agrega muito, né? E é uma experiência diferente para o próprio aluno. Claro que o professor tem todo o seu mérito também, mas às vezes uma pessoa que chega de fora consegue passar, né? Sempre vai ter uma mensagem positiva, alguma coisa nova para repassar. E ela vem com uma visão que não é aquela do meio, isso já é bacana, né? A questão de estar ali se doando, que também não é qualquer... Isso são pessoas especiais, né? Que têm essa vontade, essa dedicação. Assim como as atividades extraclasses também. Admiro muito o professor que consegue pegar o seu aluno. Hoje a gente vai ter uma aula na praça, a gente vai ter uma aula... agora mesmo, Semana da Consciência Negra, vamos fazer uma aula ali na Praça Tio Paraíba, no Largo Luiz, né? Ocupar esses espaços que são educativos também, que a gente pode fazer, né, uma aula fantástica dali. Então, muitas vezes o professor tem medo, né? Mas acredito que o nosso aluno ele também tem evoluído. Como eu estava dizendo, a gente pegou, né, o governo pegou muitas mudanças, né, tem a avaliação externa, a lei que restringe o uso do celular, mas isso foi uma coisa positiva. Os alunos eles estão mais concentrados, aqui estão já mais está focados. Funcionando isso. Sim, a partir da lei, o prefeito fez o decreto e nós demos o tempo de adaptação e já passamos a aplicar. Os alunos não podem utilizar, a menos que seja uso direcionado ou pedagógico, né, que o professor faça essa comunicação para as famílias. Senão, as escolas geralmente têm a caixinha, né, onde eles depositam e eles cumprem. Já que falamos nesse assunto, não podemos encerrar esse bloco sem comentar a questão que essa semana veio a público daquele pai, né, que invadiu a escola em São Paulo, se não me engano, porque o professor havia pedido, né, para a aluna não mexer no celular e o pai foi lá e cometeu aquilo tudo, né. Então, isso tudo que a escola está fazendo, está propondo, é muito importante que os pais também fiquem sabendo e apoiem, né, porque a escola ela não está entrando como algo que vai proibir o aluno de mexer no celular. Tem todo um porquê disso, né? Porque o celular está tomando conta de todas as relações. Já foi comprovado, né, os danos causados pelo celular, porque eles estão se desenvolvendo, né? Toda a questão do desenvolvimento físico, cognitivo, nós adultos a gente já se afeta, né, pelo uso das telas. Então, para o adolescente, para a criança, isso é muito prejudicial, muito impactante. E tem famílias que, infelizmente, não só nessa questão do celular, mas eles não querem caminhar lado a lado com o professor, né? Tem pais que eu fico pensando, meu Deus, eles veem o professor como inimigo. E não como um aliado. Isso me entristece bastante, por mais que a gente faça o diálogo com a família, né, tente elucidar esse pai, essa mãe, muitas vezes tem ali uma porta fechada, né, que a família já vem naquele contexto ali, então é bem difícil fazê-los entender que o professor está ali para ajudar e as regras elas existem, né? Uma escola pública, mas tem o seu regimento interno, tem as leis, né? Eu acho, da outra vez acho que eu comentei, eu acho absurdo fazer uma lei que tu tem que delegar para o Estado fazer uma lei que impeça o aluno de usar celular, porque isso era o básico, tinha que vir de casa, né? Tu tá indo para lá para estudar, tu não vai usar o aparelho.
Verdade. E nós vamos continuar falando sobre essa questão importantíssima da relação pais e escola no próximo bloco, porque a gente já vai encerrar esse bloco agora. Mas fica conosco, toma lá a sua aguinha e volta para a gente continuar conversando aqui no nosso Sem Fio. Estamos aqui no nosso último bloco e para quem chegou nesse momento, vocês perderam, né, uma conversa muito bacana, então assiste lá no YouTube depois a nossa conversa com a Luana. Encerramos o bloco anterior falando na importância de termos a família, a comunidade como aliada da escola, que haja esse entendimento de que tudo que a escola apregou é em favor do seu filho, de uma comunidade mais organizada, mais próspera, né, com resultados ainda melhores. Luana, a tua decisão de ser professora, quando que surgiu assim na tua cabeça? Tu foste influenciada? Tua mãe vem do magistério? Não, a minha mãe não fez teve influência. Não, minha mãe fez um técnico em contabilidade. Olha só. O meu pai tinha só o primário, né? Tanto minha mãe quanto meu pai nós viemos do interior, de uma cidadezinha bem longe daqui, que se chama Fontoura Xavier. Eu vim para cá aos 4 meses, né? Minha família veio com a promessa da mineração, meu pai trabalhava na Busato. Vieram para florescer. Exatamente. E aí, então, desde criança, né? Desde que eu me alfabetizei, eu comecei a dar aula para o meu pai. Né? E o coitado chegava cansado, eu obrigava ele, eu não tinha o quadro, daí eu riscava, né, com um giz na porta do roupeiro, e tudo que eu aprendia na aula, né, transferia. Eu adorava história, adorava... E olha que amor ele te dedicar essa paciência, né? Não, e aí eu chamava pelo menos uma aulinha, ele tinha que ver. E ao mesmo tempo que eu estava dando aquela aula, olha só o quanto é fantástico, né, estava fixando os conhecimentos que eu tive, né, naquele dia. Então, o quanto é importante, né, que bom se os pais pudessem se dedicar a ouvir um pouquinho, repassar um pouquinho, o que tu viu na escola hoje, né, deixar ele falar, porque é uma forma de ir apreendendo, né, aquilo que foi repassado ao longo daquela aula. E ali, depois eu comecei a obrigar as outras crianças da rua, né, a ter uma aula também comigo. Gente, as brincadeiras sempre, ninguém mais queria brincar comigo, porque as brincadeiras sempre era aulinha, né, vamos brincar, e brincava um pouquinho de outra coisa, daqui a pouco agora vai ser aulinha. E, assim, eu lembro uma vez uma criança que brigou porque ela não queria mais aulinha, né, já estava cansada daquela brincadeira. Então, e não tinha nem recreio, né? Eu era bem líder, assim, na infância, então tinha que brincar de aulinha. E então, né, meu irmão, meu pai... Meu irmão que foi professor também, né? O Thiago iniciou a vida profissional como professor de educação física, né? Hoje migrou para uma outra área, está muito bem, mas também foi um excelente profissional, né? E eu acredito que tenha sido da nossa experiência, assim, de querer aprender, de querer... Eu sempre fui uma pessoa que adoro compartilhar aquilo que eu sei, eu não guardo para mim, né? Eu adoro, tanto na universidade, na escola, sempre fui de compartilhar aquilo que eu sei, né? Não sou uma pessoa prepotente que vai guardar o conhecimento que não faz sentido. Então, eu acredito que muito da vocação, né, de ser professora veio daí. Que bacana. Essa pergunta eu fiz justamente porque no meu caso, eu fui muito levada pelo que eu via minha mãe, né, sempre professora, e me encantava, né, aquela questão de poder, de alguma forma, fazer com que o aluno visse as coisas com uma outra ótica e valorizasse aquilo. Então, o professor, no meu entendimento, é uma pena que a gente ainda tenha... um pouco de um estigma ainda com relação, né, estigma não digo, mas tem professores e professores, como todas as funções têm, né? Aqueles que realmente honram a camiseta e outros talvez não. Mas o professor mesmo, aquele
que tem no sangue, o que ele quer? Ele quer fazer a diferença na vida de alguém, né? Que eu acho que isso aí é o que é o nosso pagamento maior. Nossa, não tem preço, né? É o que fica, é muito gratificante tu ver, imagina, professoras que são alfabetizadoras mesmo, né? Eu tenho muita, assim, admiração. Eu nunca alfabetizei, não sei se saberia ser alfabetizadora, mas eu tiro o meu chapéu, porque eu acho que não é nada fácil. Eu também, no meu estágio do magistério, eu fiz com o 2º ano, mas aí a maioria já estava alfabetizado. Nossa, e hoje está mais complexo ainda, né? E é a base ali, né? Uma alfabetização mal feita gera prejuízos para a vida toda. Então, o professor, existem os ótimos professores, nós temos excelentes profissionais na nossa rede, tem alguns que, digamos, que estão, talvez, calejados pelo sistema, né? O nosso sistema, ele foi uma coisa muito permissiva, que o professor nunca tinha razão, não era ouvido, né? E isso vai desmotivando. Eu lembro que lá quando surgiu, né, aquele boom do construtivismo, e muitos artigos acadêmicos traziam o construtivismo como tudo podia, né, ou nada podia, né, em relação ao professor. O professor não podia colocar a data no quadro porque ia traumatizar o aluno, não podia corrigir com uma caneta vermelha porque, nossa, era um trauma. Deus o livre colocar o alfabeto na parede de uma turma de educação infantil. Então, isso ao longo dos anos, né, foi somando, ao mesmo tempo que desautorizou o professor, né, e gerou tudo isso que a gente tem hoje, do pai entrar na escola, bater no aluno, bater no professor, achar que está com a razão. Então, isso, né, ao longo dos anos foi somando, e aí chegou a esse resultado de hoje. Uma das coisas que mais acho que chateia o professor é que, assim, o médico, só ele pode prescrever um remédio, né? Tem profissões, a maioria das profissões, tu estudaste para aquilo tu vai fazer. Mas tem muita gente querendo ser professor sem ter, né, a formação para isso. E todo mundo daqui a pouco entende de educação e dá opiniões que muitas vezes vêm na contramão do processo, ao invés de ajudar, prejudica. É muito palpite, às vezes, né? Achismo. Exatamente, muito achismo. Às vezes tem a cobrança somente para cima do profissional, do professor. A pessoa não entende que por trás ali tem uma legislação que obrigou aquele professor a cumprir. A escola integral, por exemplo, né? Os pais questionam por que não volta a ser o turno regular, mas não compreendem que tem toda uma legislação por trás que né, o Plano Nacional de Educação está aí, né, ele tá vencendo, foi prorrogado, a gente vai poder usar até meados do próximo ano, mas ele prevê, então, que a expansão da escola em tempo integral. A gente não pode ir na contramão disso, não tem como retroceder, né? Só que, claro, ela precisa funcionar, precisa ter infraestrutura que não teve, né? Simplesmente criaram o turno integral, não pensaram muito na questão das oficinas. Nós temos aqui na rede alguma escola piloto já nesse além sistema? das EMEIs, que aí já tem uma melhor aceitação, né? Porque as mães trabalham, deixam as crianças lá. Nós temos uma escola em tempo integral, que é a Escola Roberto Cardoso, né? Onde todos os profissionais estão de parabéns, a direção, elas dão tudo de si para a escola funcionar. Até o 9º ano atende integral, exatamente. Até o 9º ano atende, né, de forma integral, mas tem coisas que a gente precisa parar e precisa planejar melhor, e a gente quer fazer isso com calma, né, para esse próximo ano, né, pensar em oficinas que sejam mais atrativas, principalmente para os anos finais. Imagina o adolescente passar, né, 7, 8 horas dentro da escola, não é fácil, né? Então, mas os profissionais, eles fazem tudo o que podem, né? A escola, com os poucos recursos que se tem feito um bom trabalho. Então, acho que tem que ser gradual, né? Como a gente estava falando das apostilas, daqui a pouco o turno integral ele teria que ter sido até o 5º ano, e a cada ano implantando uma nova série, né? Até que
que tivesse a infraestrutura necessária. Tem a infraestrutura física e tem o corpo de docência também, né, que já vai exigir isso. A gente precisa de profissionais que tenham as 44 horas, né? É uma série de quesitos que a gente tem que pensar antes de concretizar essa ideia. Eu gostaria de te fazer algumas perguntas, até porque eu estou por fora e é uma curiosidade minha, pessoal, Denise. Como é que ainda existem desdobramentos? Como é que funciona isso? Existe, para quem não sabe, né? Aqui a gente chama de desdobramento o regime suplementar de trabalho, né? Para aqueles professores que têm interesse, tendo a vaga, né? Eles manifestam interesse em assumir mais horas, então a gente complementa, né, o regime de trabalho. Quem tem 22 horas pode se desdobrar até mais 22 horas, quem tem 44 pode se desdobrar até mais, que não ultrapasse a 60, né, que é o limite ali da legislação. Então, tem que ter muito cuidado também para isso, porque isso alguns profissionais também, né, conforme a necessidade da rede, conforme tiver a vaga, né, conforme a necessidade da rede, e muitas vezes tem profissionais que não entendem, né, que pensam que o desdobramento ele é vinculado sempre, né, e é vitalício. Nós tínhamos algumas profissionais que tinham essas 60 horas, né? Hoje, eu acho que a gente tem apenas uma, né, que presta o serviço dentro do horário também. Então, é conforme a necessidade da rede, né? No momento que não precisar, hoje acho que quase todos os profissionais que a gente ofereceu desdobramento têm. Porque nós temos muitas turmas, né? Temos professores contratados, do processo seletivo, que já encerraram um contrato, aí a gente precisa buscar o profissional para desdobrar. Então, eu acredito que quase todos hoje que a gente ofereceu o desdobramento tem. Até porque os desdobramentos, eles são acompanhados, né, pelo Tribunal de Contas. Exatamente. Também, quando vem aos municípios. Isso, professores que estão em atendimento aos alunos encerram esse desdobramento no último dia letivo. As equipes, né, temos alguns componentes de equipes gestoras que seguem com o desdobramento, porque tem períodos ali, mesmo das férias, em que eles são chamados, né? Eles voltam no dia 1º de fevereiro, enquanto muitos professores voltam lá em meados de fevereiro, quando inicia o ano. Tem toda uma preparação para o ano letivo. Isso, tem gente que às vezes nem tira as férias, né? Que está sempre com a cabeça na escola, os gestores principalmente. Então, o desdobramento ainda existe, ele é previsto lá no plano de carreira, sim. Luana, e as férias da Luana? Pois é, quando eu assumi a secretaria... A Luana deve estar cansada, né? Eu consegui sair um pouquinho, né? Fui visitar o meu irmão quando ele estava lá em Santa Catarina, fui espairecer um pouquinho antes da coisa começar mesmo, né? E esse ano eu quero trabalhar quase que 100%, né? Mas tem os meus momentos de lazer também, tem os finais de semana. Eu sou uma pessoa bem diurna, né? Eu acordo 5h da manhã, e aí 9h30 das horas da noite eu tô dormindo. Podia trabalhar em Tambo. Podia trabalhar em Tambo, levanta cedo. Eu sou bem diurna mesmo e rendo bastante durante o dia. Aí, fim de semana, levo o trabalho para casa, né? Às vezes, na secretaria, tem dias que eu não consigo ligar o computador. Então, às vezes, eu acabo resolvendo algumas coisas após o horário de expediente, né? Mas faz parte. A gente sabe tu é sempre que assim, tranquila, assim, Luana, como a gente pode perceber? Acredito que sim. Quem convive comigo, a minha equipe, né? Marido, família, é muito difícil me tirar do eixo, né? Eu me abalo
se eu receber críticas de pessoas que eu admiro, né? Por exemplo, se tu me falar alguma coisa, eu vou chorar, né? Eu sou uma pessoa que não choro, muito difícil chorar, mas se a crítica vem de uma pessoa que eu admiro, que eu confio, aí sim eu vou sentir bastante. Claro, vou rever, como muitas vezes eu já reconheci o meu erro, né? Quando nós tivemos os jogos inclusivos, que não teve público, que foi aquele AUE no Facebook, fui até a rádio, conversei, né, com o Sérgio no programa do Informativo Municipal, pedi desculpas à comunidade, que realmente foi uma falha de planejamento. Às vezes acontece, a gente trabalha para não ter falhas, né? Mas alguma coisa sempre vai escapar, mas eu sempre vou reconhecer quando eu estiver errada. Agora, se a crítica vem de uma pessoa que fez fofoca, que não veio até mim para saber qual foi, né, o ocorrido, que levou a isso, né? Isso não me atinge nem um pouco, né? Eu sou super tranquila quanto a isso. A minha régua é o meu primeiro ano lá da Escola Nicásio Machado, né? Até relembrei isso hoje, que eu tinha, do quadro de profissionais, que eram quase 40, eu tinha apenas 4 que me apoiavam. Foi um ano muito difícil, mas a gente venceu, né? Claro, não eu sozinha, a minha equipe junto e as pessoas que acreditavam que tinham mesma linha de trabalho. Então, é isso. Eu acredito que os próximos anos serão melhores, né? Tenho grandes expectativas, grandes planos. A gente faz o balanço aí desses 10 meses, faço com a minha equipe ao final de cada evento, né? Às vezes no dia também a gente consegue sentar um pouquinho e falar, e sempre é um balanço assim positivo. A gente, dentro de todas as limitações financeiras, críticas bem pesadas, né? A gente tem um balanço ali de que o trabalho tem sido bom, de que tem dado certo, e a gente vai continuar lutando para que melhore ainda mais. Até porque as críticas, elas fazem parte, né? Elas sempre vão acontecer. E a gente, é como tu disseste, né? Quando isso nos dói, né? Até isso a gente processa, né? Essas dores, quando a gente passa por desafios grandiosos, assim. E eu acredito que o teu perfil ajuda muito nisso, porque a pessoa, ela precisa ter o centro, né? Porque o entendimento de que a gente não vai conseguir resolver, que tem coisas que a curto prazo de forma alguma. Mas até eu não sei o que aconteceu com os jogos inclusivos, mas quando tu diz aqui que talvez tivesse realmente acontecido alguma coisa, mas fizeram, né? Pior é não fazer. Mesmo com os erros, a gente aprende, e ter a humildade de reconhecer isso é grandioso. Então, eu só posso te dizer, Luana, que eu te desejo agora, nesse finalzinho de bloco, muito, muito, muito sucesso, mas, acima de tudo, muita luz, muita fé, muita perseverança, e seguir o teu coração e o que tu acha, né? O que tu sabe que é correto, a tua índole, e tu tem uma equipe maravilhosa. Além da equipe 10 média, eu tenho certeza que os professores, já quem não te conhecia já te conhece, né? E nós não somos unanimidade, nem nunca vamos ser, mas se andarmos correto, é o que nos cabe, né? Então eu torço muito, te agradeço por tu teres vindo mais uma vez aqui. É difícil, eu queria hoje conversar com a Luana sobre outras coisas, mas ainda acho que é importante a gente ressaltar esse lado profissional da professora Luana, porque hoje ela está como secretária, mas em momento algum ela se desconecta de ser professora, né? Porque isso aí está na essência. Não tem como se desvincular, né? Não tem como se desvincular. E a gente deixa aqui a TV Atualidade sempre à disposição para que tu queiras colocar alguma novidade em primeira mão, a gente vai ficar muito feliz. Ou daqui a pouco, sei lá, fazer alguma atividade em parceria, estamos aí, porque quem lucra com isso tudo
Nem somos nós, são as pessoas que nos assistem. Te agradeço muito, minha querida. Eu que agradeço pelas palavras, que bom saber que tem pessoas que torcem pelo sucesso que não é meu, né? É um sucesso coletivo, né? Da educação do município. Então, eu fico bem feliz mesmo de saber que posso contar com o teu apoio, com o apoio da TV Atualidade, e que bom, né, que eu tenho passe livre nas escolas, né, eu tenho visitado todas as escolas aí nessa maratona de SAEB, recebi críticas dizendo que eu era uma secretária de gabinete, mas como eu te disse, tinha dias que eu não conseguia nem ligar o computador, porque muitas pessoas vão até a secretaria para me procurar, e eu atendo todo mundo que vai até lá. Tu falando nisso, deixa eu só te perguntar, porque eu vi nas redes o Vale Viagem, que vocês foram nas escolas, o que é? Explica para nós que não estamos lá na escola e não sabemos. Eu achei muito interessante. Sim, então foi um presente, né, pelo Dia do Professor, pela passagem aí do dia 15 de outubro. Inclusive os professores, eles trabalharam no dia 15, né, e claro, tem essa compensação agora pelo dia 27, né, 28, que é o dia do funcionário público. Então, nós fomos até as escolas e pensamos, né, alguma coisa que o professor aproveitasse, porque muitas vezes a gente compra aquelas lembrancinhas, caneca, né? A Vanderlete tem coleção de caneca, eu também já estou quase com uma coleção, até plantei suculentas em algumas, porque era muita caneca. Então, claro que o mimo também é bom, né? A gente já dá a camiseta lá no início do ano, bloquinho, caneta, essas coisas, mas aí a gente queria algo diferente para o Dia do Professor. E que eles pudessem desfrutar no convívio do grupo, né? E aí surgiu a ideia, quem sabe, um vale viagem. Aí nós corremos, né, para organizar o destino, porque, claro, né, a gente queria dar uma viagem para um lugar bem bacana, mas eu acho que ficou bem bom, né? Nós traçamos ali os limites até a região metropolitana ou até Santa Cruz, para quem for. E elas que vão escolher o período. Isso, já estão agendando, acho que hoje já terminou os agendamentos. Uma já vai agora na segunda, que é a Escola Maria Camargo, né? Bom passeio para as meninas. Os outros, a partir de novembro, já começam também a passear. E os passeios, gente, eu tô com vontade de ir em todos os passeios. Destinos, assim, que tu lembra. Olha, teve gente que vai pro Pontal, que eu não conheço ainda, né? Um novo shopping ali. Tem gente que vai fazer o passeio de barco, né? Eu não sei se é o cisne ou o catamarã, mas são passeios que devem ser uma experiência bem legal. Né? Tem gente que vai para cafés, né, em Porto Alegre, então cada escola está se organizando ali para poder levar os seus profs e construir essas memórias, né, em grupo, que eu acho que são tão importantes, fortalecer os vínculos da gestão com os professores, né, são colegas, e dali nascem muitas amizades. Imagina, a gente passa quase que o dia todo na escola, né, é realmente quase que a segunda casa deles. Que bacana. Então, que essa viagem seja muito proveitosa, que deixe muitas memórias, como essas que nós estamos deixando hoje aqui de mais um bate-papo. A vocês também que estiveram conosco, muito obrigada, e na próxima semana estaremos aqui aguardando por vocês no Sem Filtro. Até lá!